Você com certeza já teve dúvidas sobre o uso dos benzodiazepínicos. Quando começar, quando e como retirar, quais os fármacos que temos à disposição na atenção primária, quais os efeitos adversos que a gente pode esperar, quais os efeitos benéficos ao prescrever os benzodiazepínicos. E é sobre esse tema que eu quero conversar com você hoje. Benzodiazepínico, o uso racional na atenção primária à saúde. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade e te convido para estar aqui comigo hoje nessa apresentação online. Então, vamos lá para o uso racional dos benzodiazepínicos na atenção primária à saúde. Então vamos lá conversar sobre os benzodiazepínicos. Vamos entender como utilizá-lo de maneira racional no âmbito da atenção primária à saúde. Estabelecendo logo um grande objetivo para esse encontro virtual de hoje, que é ter um melhor conhecimento da prescrição dos benzodiazepínicos, incluindo sua ação, indicação, efeitos colaterais, buscando assim uma prescrição racional de tais drogas e sua retirada quando no uso indevido. Como objetivos específicos do encontro de hoje, vamos compreender quais as diversas classes de benzodiazepínicos existentes, conhecer os principais efeitos das drogas e os principais efeitos adversos também. Vamos conhecer corretas indicações do fármaco, do tempo de uso e compreender quando e como fazer a retirada desses fármacos. Você vai sair daqui hoje faixa preta em benzodiazepínico, se prestar bem atenção na aula. Por isso, sugiro que já pegue aí papel, caneta e faça as anotações pertinentes para que fixe melhor o conhecimento que nós vamos discutir hoje. Bem, citei aqui a faixa preta porque é muito comum que os pacientes chamem esse tipo de classe de fármacos de faixa preta, mas não confunda faixa preta com tarja preta. Tarja preta são os benzodiazepínicos por conta dessa marcação que existe nele, na caixa. Antes de conversar especificamente sobre os benzodiazepínicos, vamos entender como prescrever do ponto de vista mais burocrático. Você sabe que existem os receituários de tipo A, tipo B, B2, controle especial e o receituário comum. Bem, o B é o receituário onde vamos prescrever os benzodiazepínicos. Para que você tenha um conhecimento de como é o receituário, esse é o do tipo A, mais comum entre os médicos anestesiologistas, neurologistas, psiquiatras, e esse aqui é o tipo B. Esse aqui é onde vamos prescrever os benzodiazepínicos, hein? O B2 é mais comum que os endocrinologistas tenham, que são os anorexígenos. Não é muito comum de tê-los na atenção primária à saúde. E o receituário onde a gente prescreve antidepressivos, anticonvulsivantes, você já deve conhecer aí, que é desse formato e tem bem comum na atenção primária. E agora o receituário comum é esse aqui, mas você não deve prescrever dessa maneira. Aproveito a oportunidade apenas para citar um artigo do Código de Ética Médica, onde é vedado ao médico prescrever de forma secreta, igual você está vendo aí na imagem, ou ilegível, né? O receituário comum é esse, onde tem um local onde você realizou a prescrição, né, o endereço, além de seus dados como médico e CRM. Lembrando que não é necessário ter o seu carimbo, mas os serviços de saúde pedem um carimbo, mas pelo Conselho Federal de Medicina não é necessário, basta colocar o seu número de registro. Bem, os benzodiazepínicos têm um uso bem controverso, uma vez que os efeitos adversos dele podem comprometer tanto o paciente quanto um comprometimento social ali de sua comunidade, melhor dizendo. Vamos começar a conversar sobre ele com um caso clínico. Então, imagine que o paciente de 25 anos comparece ao serviço de atenção primária à saúde, juntamente com sua parceira de 23 anos. Relata que o casamento está prejudicado, pois o marido não consegue ter controle do uso de bebidas alcoólicas. Já até perdeu o emprego e apresenta-se triste por isso. Às vezes, que tentou ficar 2 ou 3 dias sem beber, apresentou-se com sudorese e até mesmo febre, aliviada ao uso de mais bebidas alcoólicas. Além das medidas não farmacológicas,
sugira uma prescrição medicamentosa aceitável. E aí, o que é que você já imagina aí desse caso clínico que eu coloco agora para você? Se você pensou em abstinência alcoólica, sintomas de abstinência alcoólica, você está muito certo quanto a isso. E um benzodiazepínico é uma boa indicação para o uso de casos de abstinência alcoólica. Lembre-se o seguinte: se o paciente está na vigência de uso de álcool, ou seja, tem bebida, acabou de tomar alguma bebida alcoólica, ele não deve utilizar o benzodiazepínico, uma vez que é uma droga depressora do sistema nervoso central. Juntamente com álcool, pode ocasionar problemas mais sérios, como a baixa do drive respiratório, levando até coma em casos mais graves. Vamos entender agora algumas utilidades dos benzodiazepínicos, além da abstinência alcoólica, como foi citado aqui nesse caso clínico. Vamos lá. Então, utilizado como em quadros de abstinência, pode utilizar também em quadros depressivos, quadros maniformes e quadros de ansiedades. Existem problemas também relacionados a ele. E os problemas mais indesejados é a dependência que o fármaco pode trazer, e saiba também que ele pode causar um prejuízo cognitivo. Você já deve imaginar aí que aquela pessoa que faz uso crônico do benzodiazepínico tem um prejuízo nesses aspectos aí bem fortes. Vamos falar um pouquinho mais dos benzodiazepínicos, mas vamos agora para um caso clínico para embasar o nosso conhecimento. O paciente comparece ao posto de saúde com um quadro clínico compatível com depressão. Dentre as queixas, a redução da qualidade do sono foi citada em pelo menos 3 momentos da consulta. Você prescreve um antidepressivo tricíclico e, após uma semana, o paciente retorna com um relato de que ainda não melhorou e que ainda tem dificuldade para iniciar e manter o sono. O que você faria? Bem, lembra-se o seguinte: uso do antidepressivo tricíclico, o paciente aí já com diagnóstico de depressão, compatível de depressão. Lembre que o efeito antidepressivo vai surgir aí no mínimo aí 2 semanas após o início do fármaco. Então, quanto ao quadro de depressivo, realmente não se espera uma melhora considerável. Agora, quanto à qualidade do sono, se você pensou em prescrever um benzodiazepínico, é uma boa alternativa para que ele melhore esse padrão de sono, uma vez que é uma queixa frequente. Você viu aí no quadro clínico que ele citou em vários momentos da consulta dessa queixa, e ainda uma semana depois voltou com relato de que não consegue iniciar o sono e não consegue sequer manter o sono quando inicia. Então, além da higiene do sono, né, que é uma medida não farmacológica, você prescrevendo benzodiazepínico faz uma boa prescrição. Então, a resposta a essa pergunta: qual a melhor hora de iniciar um benzodiazepínico? Lembra lá das indicações úteis? Exatamente. Então, a resposta padrão é essa aqui: durante a fase de ajuste do fármaco, de manutenção, no caso do caso clínico anterior, o paciente em uso de antidepressivo tricíclico para episódio depressivo. Então, seria uma boa indicação utilizar nos primeiros momentos em que o paciente está controlando a sua depressão. Na verdade, está fazendo o tratamento da sua depressão. Então, geralmente nos primeiros meses de tratamento, período em que consegue um controle sintomático do problema em questão, seja depressão, ansiedade ou dificuldade para dormir. Vamos agora conhecer um pouco sobre usos terapêuticos dos benzodiazepínicos. Bem, os benzodiazepínicos como um todo, eles têm várias ações. Ações ansiolíticas, relaxante muscular, e a depender da dose se consegue um ou outro efeito. Mas alguns fármacos eles são mais direcionados para determinadas ações específicas. Por exemplo, como ansiolítico, o diazepam, o lorazepam, o bromazepam e o alprazolam têm boa indicação. E aí temos como hipnóticos o flurazepam, que é um fármaco de benzodiazepínico de meia-vida mais curta, que pode ser utilizado para aqueles pacientes que têm dificuldade para iniciar o sono. É uma boa indicação desse fármaco. E aí deixo como exemplo.
E também vamos citar fármaco anticonvulsivante também, que é uma ação do benzodiazepínico. Clonazepam e diazepam têm boa ação anticonvulsivante. O diazepam é o fármaco mais frequente nas urgências médicas e é utilizado então naquele paciente que chega com crise convulsiva. Faz-se de forma EV. E também, embora não tenha indicação na atenção primária à saúde, é importante que você saiba que existe o midazolam, um fármaco sedativo para procedimentos. Ele proporciona uma rápida indução do sono, ou seja, é hipnótico, e proporciona também uma ação de amnésia anterógrada. A amnésia anterógrada é aquela amnésia, aquilo que o paciente esquece a partir do momento do uso do fármaco. Então, dali para frente, é provável que ele esqueça o que aconteceu. Então, é especialmente útil para aquelas pessoas que vão se submeter a procedimentos cirúrgicos. E aí, para que você estabeleça bem na sua mente, vamos citar agora os pontos em que os benzodiazepínicos são utilizados. Então, uso terapêutico. Ele pode ser usado como ansiolítico, como anticonvulsivante, hipnótico, relaxante muscular, sedativos para procedimentos, como o midazolam, que foi citado agora, e quanto maior a dose, ele pode induzir a perda da consciência e o coma. Vamos agora para mais um caso clínico. Uma puérpera de 27 anos chega ao atendimento na sua unidade de atenção primária à saúde e relata que nas últimas 2 semanas apresenta-se com choro fácil. Relaciona o fato ao aumento das responsabilidades relacionadas ao novo momento de vida. Sente-se pressionada por parte dos amigos e familiares para amamentar. Entretanto, este ato não tem sido um momento prazeroso em sua vida, pois queixa-se de desconforto e dor durante a amamentação. Hoje seu filho tem 28 dias de vida. Sugira uma conduta. E aí? O que você pode pensar em fazer aí? Prescreve o benzodiazepínico? Bem, esse caso é para que você imagine o seguinte: nem todas as queixas cujos benzodiazepínicos têm uma ação benéfica, elas devem ser reduzidas com o uso do benzodiazepínico. Nesse quadro aí, você pode chamar sua atenção aí para o desconforto durante a amamentação. Então, ela pode ter uma mastite, pode ter uma doença de fato ali. O exame físico, então, é essencial. Mas vocês percebam também que a nossa sociedade faz uma pressão muito grande para aquelas puérperas que estão ali amamentando, né? Então essa pressão, quando não muito bem suportada pelas mulheres que estão amamentando, pode ocasionar aí episódios de labilidade emocional, como foi citado, choro fácil. Imagina só uma mulher não conseguindo bem amamentar o seu filho e ainda sofrendo pressão de familiares, amigos, e para que mantenha a amamentação, e ela tendo dor na mama. Então, você como médico tem que prestar um correto atendimento e que faça uma abordagem mais integral. E lembre-se também que existe uma certa interferência dos benzodiazepínicos sobre a amamentação. Quanto a isso, vamos falar um pouquinho mais na frente. Muitas pessoas têm medo de prescrever benzodiazepínico por conta de não conhecer bem o quão seguro é esse fármaco. Mas eu trago um dado aqui do estudo cuja referência eu coloco ao final aqui da nossa apresentação, é que é um fármaco seguro. De forma geral, a dose letal do benzodiazepínico é 200 vezes a dose usual para aquele paciente. Então, vocês imaginam aí que os benzodiazepínicos vendem em caixa de 20 unidades e que isso não representa uma dose letal. A caixa toda, na maioria das vezes, não representa uma dose letal para o paciente. Então, é um fármaco seguro. Quando bem indicado, ele tem bons efeitos. E aí você tem esse dado a mais para que você tenha segurança ao prescrever. Não vamos falar muito sobre o mecanismo de ação, mas para que você saiba, ele tem uma ação no tronco encefálico, na formação ascendente, reticular ascendente, que mantém o seu estado de vigília, que não é o caso dessa criança que você está vendo aí. O estado de vigília é mantido aí nessa parte aí do tronco encefálico, e o benzodiazepínico vai agir aí também, além do sistema límbico,
que você pode ver a representação nessa figura, que lá vai manter as funções de pensamentos e as várias funções mentais, e aí o prejuízo cognitivo vem com o advento da ação intensa do benzodiazepínico nessa região. Vamos agora a alguns exemplos de benzodiazepínicos. Conversar um pouco para que você tenha o conhecimento das doses dos fármacos. Muitas vezes as doses não são bem debatidas em apresentações, mas eu gosto sempre de colocar porque é uma aplicação prática que você pode ter. Então, o clonazepam, ele tem a apresentação de 0,5 mg, de 2 mg, além de apresentação em gotas de 2,5 mg por ml. Lembra-se que o seguinte, uma gota é 0,1 mg e 20 gotas é igual a 1 ml. Então, 20 gotas da solução representa 2,5 mg, dose máxima de 20 mg. E o clonazepam tem uma meia-vida longa, é um fármaco potente e utilizado em pacientes que podem apresentar agitações e aqueles pacientes com dificuldade para dormir. Vamos agora ao lorazepam. Lorazepam existe a apresentação de 1 mg, 2 mg também. Tem uma meia-vida média, tem uma potência baixa e pode ser utilizado como fármaco sob demanda. Aqueles pacientes que têm crise de ansiedade ao longo do dia, é um fármaco que pode ser utilizado também durante o dia, visto sua característica na ação daqueles pacientes que apresentam ansiedade ou angústia ao longo do dia, certo? Coloco aqui para você uma meia-vida de alguns dos fármacos mais utilizados no âmbito da atenção primária à saúde. Se você for pesquisar em várias fontes, você vai perceber que uma ou outra fala meia-vida diferente, mas aí é uma média do Tratado de Medicina de Família e Comunidade. O alprazolam tem uma meia-vida de entre 12 e 15 horas, clonazepam 30 a 40 horas, diazepam uma meia-vida bem longa, né, até 60 horas, e o lorazepam de 10 a 20 horas, você percebe aí que é um período de ação menor. Antes de complementar com mais informações sobre benzodiazepínicos, vamos conversar sobre mais um caso clínico. O paciente de 32 anos afirma que tem crises de angústia ao longo do dia, uma ou duas pelo menos. Nega prejuízo na qualidade do sono, apenas que em alguns momentos reage com arrogância ao mínimo estímulo de estresse. O fato tem prejudicado a relação com seu marido e após excluir doenças orgânicas, você considera a prescrição de um benzodiazepínico. Então, nós acabamos de conversar sobre um fármaco que pode ser utilizado sob demanda ao longo do dia para que aqueles pacientes que têm ansiedade ou crise de angústia possam ter benefícios. E nada melhor do que conversar sobre uma maneira de classificar o benzodiazepínico em meia-vidas. Meia-vida longa, média e curta. Então, para o caso anterior, um benzodiazepínico de meia-vida média ou curta tem uma boa indicação se você optar pelo alprazolam, por exemplo. Então, ele é um fármaco que tem uma meia-vida de 10 a 20 horas e diferente do diazepam, que tem um efeito muito duradouro, ele pode ser usado como demanda, alprazolam. E agora vamos conversar sobre os cuidados que temos que ter ao prescrever o benzodiazepínico. Erros comuns que você não vai cometer mais à medida que complementar aqui nosso encontro de hoje. Lembra de um caso que eu coloquei para você sobre possível uso do benzodiazepínico para uma mulher que estava amamentando? Será que tem uma boa indicação? Bem, lembre-se dessa informação. O benzodiazepínico exerce efeito sedativo sobre o feto e sobre o lactente. Então, fique muito atento a isso. Em mulheres que utilizam durante a sua gestação o benzodiazepínico, o bebê pode já ter nos primeiros momentos de vida um quadro clínico compatível com abstinência ao benzodiazepínicos. Isso aí já demonstrado em estudos. Outra coisa importante que você deve lembrar: ao prescrever o benzodiazepínico, você tem que ter a certeza que o paciente não tem apneia obstrutiva do sono. Então, é uma contraindicação para que você prescreva o benzodiazepínico. Aqueles pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado também não podem ter prescrição de benzodiazepínico. E lembrar, ficar sempre atento em sintomas de dependência.
E para que você lembre bem quais são os sintomas de dependência, lembra, faz o seguinte, fica 2 dias sem usar o Facebook e tudo que você sentir é um sintoma de abstinência. Sudorese, palpitações, irritabilidade e até mesmo febre em casos mais intensos. Lembrar no grupo especial, que são os idosos. Existe um aumento do risco de quedas em idosos, além de afetar fortemente a função cognitiva do idoso. Lembre que ele pode afetar em virtude de ter uma ação específica no sistema límbico. Então, os idosos podem apresentar uma certa confusão mental quando fazem uso indevido do benzodiazepínico. Vamos agora para mais um caso clínico. Imagina que uma mulher de 54 anos relata em primeira consulta que faz uso de benzodiazepínico há pelo menos 20 anos. Ela afirma que nos momentos que não consegue a prescrição e fica sem o fármaco, tem grande prejuízo na qualidade da sua vida. Dificuldade para dormir, irritabilidade, por vezes até diarreia. Fato que lhe faz rir durante o atendimento médico. Nega desejo para parar o uso do fármaco e reage com certo rigor quando você sugere a retirada imediata do benzodiazepínico. Que conduta seria prudente perante essa situação? Se você teve atenção aí chamada por conta da retirada imediata do benzodiazepínico, então você tem muita razão, porque a retirada imediata não é uma boa estratégia para a retirada do uso do benzodiazepínicos para aquela pessoa que faz uso crônico e errado, né, do benzodiazepínico. Na maioria das vezes, o uso crônico não é uma indicação médica precisa. Raros problemas necessitam de uso contínuo do benzodiazepínico. Vamos conhecer os efeitos adversos que os benzodiazepínicos podem trazer. Sonolência, baixo desempenho sexual, irregularidade menstrual, baixo desempenho físico e mental, e você já sabe por quê, ganho de peso e a dependência ao fármaco. E você deve prestar ao seu paciente, aquele paciente que faz uso crônico do fármaco e que faz uso inadequado, você deve prestar informações e fazer o que chamamos de intervenções breves sobre o uso inadequado do benzodiazepínico. Intervenções breves é aquela informação que você presta ao seu paciente que dura de 3 a 5 minutos, dizendo para ele quais os efeitos benéficos e também quais os efeitos maléficos, caso ele opte por manter o uso do fármaco. Esse estudo que eu trago para você faz um segmento de 10 anos dos pacientes que receberam intervenções breves para o abandono do benzodiazepínicos. Em 10 anos, 58,8% de fato conseguiram abandonar o uso do benzodiazepínicos e quem ainda manteve o uso do benzodiazepínico fazia em menores doses. Agora eu pergunto para você, qual a melhor hora de retirar um benzodiazepínico? Bem, você já conhece as indicações dos benzodiazepínicos que nós conversamos nos slides anteriores e agora você vai conhecer qual a melhor hora de retirar um benzodiazepínico. Resposta padrão, para que você fique aí na ponta da língua, fique medular, é essa: após a estabilização sintomática do transtorno psiquiátrico e ou correção dos fatores envolvidos na insônia. Então, o paciente pode se utilizar do benzodiazepínico até o controle do problema que fez a sua indicação. Então, se ele tem depressão, por exemplo, então ele faz uso do fármaco antidepressivo tricíclico por um grande período de tempo e faz uso do benzodiazepínico apenas alguns meses ou semanas até ter um controle dos seus sintomas. Então, erros frequentes cometidos. Você comete esses erros? Prescrição crônica, uso em pessoas com apneia obstrutiva do sono e retirada abrupta também é um erro frequente. Então, não cometa esses erros frequentes aí naquelas pessoas que recebem prescrição de benzodiazepínicos. E é importante conhecer também quando nós, médicos da atenção primária à saúde, devemos encaminhar os pacientes. Então, quando você tem uma dúvida forte no diagnóstico e no manejo do fármaco, quando você não sabe bem, é importante então que encaminhe para um CAPS, por exemplo, para o psiquiatra,
também quando tem transtornos mentais graves e quando está com dificuldade para desprescrever o fármaco para fazer a retirada do benzodiazepínico. Quando você faz a retirada do benzodiazepínico, você deve elaborar algumas estratégias, certo? Mas antes de dizer qual a estratégia que a gente pode implementar aí para a retirada do benzodiazepínico, vamos conversar sobre qual é a síndrome de retirada, quais os sintomas podem aparecer, se for tirado sobretudo de maneira rápida, abrupta. Então, o paciente pode ter confusão mental, pode ter fezes amolecidas, hiporexia, que é redução do apetite, redução da qualidade do sono e uma perda de peso. Como estratégia para retirada do benzodiazepínico, você pode estabelecer com o seu paciente a retirada do benzodiazepínico de curta duração por um de longa duração, e ele vai utilizando cada vez menos. Você estabelece com o seu paciente uma retirada de 6 a 8 semanas ali. Normalmente se consegue retirar 50% da dose nas primeiras 2 semanas, e aí nas semanas seguintes você consegue tirar o restante do fármaco. Você vai reduzindo a dose a cada semana. Sugiro tirar de 20% a 25% a cada semana após a segunda semana, e você também pode utilizar os fármacos de apresentação em gotas e a cada semana tirar 25% da dose. Então, se você conseguir isso em 6 a 8 semanas, você pode acreditar que está tendo sucesso na retirada desse fármaco de maneira paulatina, de maneira mais consciente, que o paciente vai ter menor possibilidade de apresentar a síndrome de retirada, esses efeitos adversos aí. Bem, então, para que fique bem claro na sua mente, negocie com o paciente a retirada em 6 a 8 semanas e proponha também um suporte psicossocial. Peça auxílio à sua equipe multiprofissional, se na sua unidade tem psicólogo, tem a enfermeira também que pode prestar um suporte, e o agente de saúde pode manter uma vigilância lá na comunidade. E a medida farmacológica é trocar por um fármaco benzodiazepínico de uma meia-vida mais longa, também é uma atitude pertinente para aquela pessoa que você objetiva desprescrever o benzodiazepínico. Bem, acredito que conseguimos cumprir os nossos objetivos de aprendizado. Você deve agora conhecer as diversas classes dos benzodiazepínicos, conhecer os principais efeitos das drogas, conhecer as indicações para uso e a retirada dos fármacos e os principais efeitos adversos. Sugiro que você aprofunde o conhecimento aí com a literatura que eu vou citar aqui ao final dos slides, mas agora eu tenho certeza que você já deu um passo ou alguns passos à frente daquelas pessoas que não estão participando aqui do nosso encontro virtual. Então, sucesso para todos nós. Quero deixar uma mensagem final que acredite em milagres, mas não dependa deles. Isso é muito importante para que a gente tenha uma atitude mais proativa nas demandas que aparecem nas nossas vidas. As referências são essas aqui. Espero que você tenha dado alguns passos a mais no uso consciente do benzodiazepínico na sua prática diária, sobretudo se você faz parte da atenção primária à saúde. Seja médico, seja estudante de medicina, aprimorando o conhecimento sempre. Obrigado por ficar comigo aqui até o final da aula. Um forte abraço e a gente se encontra em próximas oportunidades. Até mais!